Depois de ter completado metade do passeio com as mitologias por trás das figuras que representam as armaduras dos Cavaleiros Dourados, é hora de conhecer as lendas do restante das 12 constelações principais. E se o vídeo anterior deixou você surpreso, espere até você ver o que encontrará neste vídeo de conclusão, isto é, a mitologia dos 12 Cavaleiros de Ouro, parte 2. O sétimo na lista desta turnê é Doco de Libra. Se você assistiu ao vídeo anterior, provavelmente já percebeu que eu havia deixado uma pitada de mitologia por trás desta armadura. E como foi mostrado na primeira parte, a constelação de Libra representa a balança segurada nas mãos de Astrea, a deusa da justiça, que é representada na constelação de Virgem. Curiosamente, Libra fazia originalmente parte da constelação de Escorpião, representando especificamente as suas pinças, o que fica evidente no nome de suas estrelas Alfa e Beta, que significam respectivamente Pinça do Sul e Pinça do Norte. Portanto, esta constelação é considerada a mais jovem das 12 que correspondem à eclíptica, o que, ironicamente, contradiz o personagem dono deste clot no anime, já que no caso dele, acaba sendo o mais velho dos 12 Cavaleiros de Ouro. E se você me perguntar, pode ter sido algo que o mestre Kurumada fez totalmente de forma intencional, mais uma vez exibindo seu peculiar senso de humor. Subindo mais uma posição nesta jornada, chegamos ao oitavo dos Santos de Ouro, Milo de Escorpião. Segundo o mito grego, esta constelação representa o escorpião que picou o poderoso caçador Órion. Sobre isso, há várias versões de como os eventos ocorreram. A mais famosa conta que, num acesso de raiva, Órion arrancou os próprios olhos e, quando vagava às cegas pela estrada, pisou no escorpião que lhe causou a morte devido ao seu ferrão. Depois disso, os deuses elevaram ambos ao céu, mas colocando-os em extremos opostos da abóbada celeste, de tal modo que quando o escorpião se tornasse visível no horizonte, Órion se escondesse como se estivesse fugindo da criatura que tirou sua vida. Outra versão nos conta que enquanto a deusa Ártemis estava caçando na floresta, Órion tentou ter relações sexuais com ela, e Ártemis então pediu ajuda ao escorpião, que da mesma forma causou a morte do gigante. Então, em gratidão ao seu salvador, a deusa decidiu elevá-lo aos céus, transformando-o assim na constelação de Escorpião. A título de curiosidade, é possível que Shimaki Kuori tenha usado essa história como base para a rivalidade que foi mostrada em vários capítulos de Santiago, nos quais o Cavaleiro de Escorpião e o antigo Cavaleiro de Prata, Rigel de Orion, tiveram vários confrontos. Por fim, embora possa ser desnecessário dizer, pois todos já devem saber, é preciso mencionar que a estrela alfa da constelação de Escorpião, também chamada Antares, serve de base para o nome do ataque final de Milo, Agulha Escarlate Antares. Chegamos agora ao nono templo do santuário, que antigamente era guardado pelo sucessor do mestre Xion, Aioros de Sagitário. A mitologia por trás da constelação de Sagitário é mais do que interessante. Primeiro, porque houve um debate sobre qual figura ela realmente representava. E segundo, porque a mais aceita contém uma história verdadeiramente surpreendente. Segundo o mito, Cronos perseguiu a ninfa Filira, que para escapar de suas investidas, transformou-se em égua para poder fugir. Entretanto, Cronos também se transformou em cavalo e conseguiu alcançá-la e possuir a ninfa ali presente. Quando a esposa de Cronos, Reia, descobriu o que havia acontecido, o deus das colheitas fugiu do local deixando Filira sozinha, que, devastada pelo ocorrido, refugiou-se nas montanhas, onde finalmente deu à luz a Quiron, que para sua surpresa nasceu meio humano e meio cavalo. Chocada com o fato,
Filira abandonou o filho à própria sorte. Mais tarde, o próprio deus Apolo adotaria, transmitindo-lhe toda a sua sabedoria. Até a própria Ártemis o instruiu nas artes da caça e da medicina. Por isso, Quiron era conhecido como um centauro benevolente, diferente de outros de sua espécie que eram violentos e selvagens. Assim, com o tempo, ele se tornou professor de heróis tão conhecidos como Hércules, Aquiles, Jasão, Castor, Pólux, Teseu e até o próprio filho de Apolo, sobre quem possivelmente falaremos em outro vídeo. Dizem que em uma ocasião, um grupo de centauros selvagens sequestrou várias mulheres e Hércules foi atrás deles para detê-los. Infelizmente, a perseguição e a luta chegaram à caverna onde vivia Quiron, onde este foi atingido por uma flecha envenenada com o sangue da hidra que o filho de Zeus disparou contra ele ao confundir seu mestre com um dos centauros malignos. Porém, sendo filho de Cronos, Quiron era imortal. Então, a flecha não lhe tirou a vida, mas ele não conseguiu evitar a dor que o veneno lhe causava, vivendo em constante sofrimento. Por isso, em desespero, ele decidiu dar sua imortalidade a Prometeu, e Zeus determinou que sua imagem não caísse no esquecimento. Então, o enviou para as estrelas formando a constelação de Sagitário, onde foi visto carregando como de costume seu arco e sua flecha. Agora, na reta final, chegamos ao 10º templo do santuário, onde conhecemos aquele que foi o responsável por acabar com a vida de Aioros, Shura de Capricórnio. Segundo o mito, a ninfa em forma de cabra, Amalteia, foi responsável por criar Zeus depois que sua mãe Reia o deixou em seus braços na ilha de Creta para protegê-lo de Cronos, que tentava devorá-lo. Disse que Amalteia tinha 2 grandes chifres nos quais fluíam néctar e ambrosia, e era a bebida tradicional dos deuses. Em uma ocasião, um desses chifres quebrou, então a ninfa o encheu de flores e frutas e o ofereceu como presente ao próprio Zeus. Este chifre ficou mais tarde conhecido como cornucópia, ou chifre da abundância. E acreditava-se que quando Zeus o quebrava ao longo do tempo, as gotas de leite que fluíam dele formavam as estrelas que formariam a Via Láctea. Agradecido por todo o cuidado que Amalteia lhe dispensou em sua infância, o chamado Deus do Raio a levaria mais tarde, elevando-a ao céu, como a constelação de Capricórnio, para que seus atos generosos nunca fossem esquecidos. O portador da ânfora ou da água é outra das formas como a constelação de Aquário é conhecida. E no anime e no mangá clássico de Saint Seiya, esta figura é representada na armadura de Camus de Aquário. Segundo o que é mencionado na mitologia grega, nos tempos antigos o príncipe Ganimedes, filho do rei de Troia, Laomedonte, era considerado um dos jovens com o rosto mais bonito. Foi por isso que o próprio rei do Olimpo, Zeus, se apaixonou por ele e ficou cativado por sua extraordinária beleza. Sim, o coração leve de Zeus não se limitava apenas a mulheres, e ele não usou suas estranhas transformações em animais apenas para conquistar o sexo feminino, pois nesta ocasião, ele mais uma vez recorreu a este recurso para realizar seu delito. Em uma ocasião, Ganimedes subiu as montanhas para levar os rebanhos de seu pai. Então, o deus do trovão se transformou em uma águia e sequestrou o belo príncipe, levando-o para o Olimpo contra sua vontade, nomeando-o o copeiro oficial dos deuses. Uma vez lá, Ganimedes ficou satisfeito por poder servir em tal posição. Mas para compensar seu pai pela perda do filho, Zeus decidiu oferecer-lhe como presente alguns corcéis imortais, para que todas as partes ficassem satisfeitas. Algum tempo depois, o olimpiano decidiu conceder a Ganimedes uma recompensa maior. Então, elevando-o aos céus, transformou-o em uma das constelações nas quais ele sempre seria visto esvaziando a água de sua ânfora, assim como ele fez tantas vezes ao encher as taças dos deuses.
E assim chegamos ao último dos templos do santuário, correspondente ao santo de peixes, Afrodite. Sobre o mito por trás da constelação que esta armadura representa, é importante destacar que existem duas versões diferentes, mas nesse vídeo mencionarei apenas uma que parece corresponder melhor à figura vista nas estrelas. Nela, os protagonistas são a deusa Afrodite e seu filho Eros, que certa vez foram atacados e encurralados por Tifão. Não tendo outra maneira de escapar de uma ameaça tão imponente, Afrodite pegou seu filho e se jogou em um rio, mas se amarrou a ele para não perdê-lo. Uma vez lá, ambos se transformaram em peixes para finalmente escapar do perseguidor. Em outra versão da mesma lenda, é dito que nem Afrodite nem Eros realmente se transformaram em peixes, mas que foram as ninfas da floresta que enviaram um par dessas criaturas para ajudá-los em sua fuga. Porém, algum tempo depois, esta cena seria capturada para a posteridade quando ambos os peixes foram elevados ao firmamento, tornando-se a constelação de peixes, onde, tal como na lenda, se podem ver mãe e filho unidos por uma corda enquanto ambos saltam a água. E é assim que concluímos a segunda parte da mitologia dos Cavaleiros de Ouro. Sobre quais mitos você gostaria de aprender em um futuro vídeo desta série? Talvez aquela sobre os deuses guerreiros de Asgard, ou talvez sobre os Cavaleiros de Prata ou os protagonistas da série. Para escolher uma ou outra, deixe sua opinião na seção de comentários, mas para me dar algum tempo para poder fazê-lo, vou esperar até que esse vídeo alcance pelo menos 100 likes. Eu sou o Cal e nos vemos na próxima vez aqui no Star Hill, seu canal de Cavaleiros do Zodíaco.